como ele pode nos auxiliar a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, seja no escritório ou seja numa empresa. Meu muito obrigada pelo aceite de estar de frente com Gabriela Barreta DV, pagando o preço em plena terça-feira à noite. Pode se apresentar, doutor. Vamos lá, é um prazer então. Todo mundo me ouvindo bem? Gabriela, está me ouvindo bem? Maravilha. Ótimo, maravilha. Bom, então a Gabriela já colocou um pouquinho aí do meu histórico, né? Atualmente, eu trabalho também, além do que ela colocou, eu trabalho como auditor interno de segurança da informação de uma cooperativa de crédito aqui do Rio Grande do Sul, né? Também trabalho como consultor, né? E como consultor eu atuo, como a Gabriela colocou, a nível de apoio, né, aos projetos de implementação da GDPR e da LGPD, né? Por incrível que pareça, né, como vocês assistiram os outros, né, as outras lives durante a semana, nós temos sim aqui no Brasil, aqui na região sul também, muita necessidade de adequação da GDPR, né? Então a gente vai falar um pouquinho, vai evoluir um pouquinho mais para frente a respeito disso. Bom, por fim, eu também, né, eu recebi um convite da Acesso para RS, aqui em Porto Alegre, para ajudar aí a fomentar e a criar um curso de formação de DPO voltado para a LGPD, né? Então, onde a gente agora nós já estamos iniciando a nossa segunda turma, e a turma lotada é muito legal, o feedback que a gente vem recebendo também é muito gostoso, né? A gente vem realmente agregando valor aí na vida das pessoas, e é um sentimento muito gostoso quando a gente pode compartilhar, né, algo que a gente aprendeu e a gente pode passar para frente esse tipo de situação. É muito gostoso isso. Então, a gente está aqui para isso, né? E estou à disposição aí para a gente poder conversar, Gabi. Vamos explorar esse assunto aí. Vamos entrar na prática, porque eu assisti algumas lives, não pude estar em todas, mas o pessoal aí falou muito bem, né? Expôs a informação muito bem, e geralmente o último tem aquele desafio de não se tornar repetitivo, né? De não falar o que já foi falado, e eu estou aqui para isso. Coisa boa. Vamos lá. Quando e como você se envolveu com esse tema, privacidade e proteção de dados? Faz esse momento histórico aí da sua vida e desse interesse por esses estudos. Perfeito, Gabi. Bom, na empresa que eu estava trabalhando até junho do ano passado, né, eu tive a necessidade de me inteirar deste assunto por conta, né, da empresa prestar serviços para organizações que atuavam na União Europeia. Então, por conta disso, por volta ali do início de 2017, eu comecei a buscar informações a respeito deste assunto. Ainda era um tema aí vago, né, era um tema onde não se encontrava em todos os lugares, né, muita gente não sabia do que se tratava. Obviamente que na União Europeia esse assunto já estava mais fomentado, mas aqui no Brasil a gente tinha dificuldades para encontrar pessoas para trocar ideias, para buscar aí outras formas, outros métodos de implementação. Então, né, lá pelo começo de 2017 eu comecei a me envolver com esse assunto, né, a continuidade da nossa conversa hoje vai mostrar, né, alguns atalhos e alguns caminhos que a gente acabou obtendo, né, justamente por passar esse caminho de pedras, né, buscar apoio de consultoria, aquela fase de negação, né, quando eu falo negação, é muito engraçado nos treinamentos, workshops que eu coloco, quando a gente começa a falar da LGPD, né, o pessoal começa a mexer com a cabeça, assim, não, no sentido de que isso não vai dar certo, é muita coisa, é muito difícil, né, e depois o pessoal começa, né, a se acalmar, a entender e a comprar a ideia. Então, são algumas fases, né, da negação, não, isso não vai entrar, não vai funcionar, e depois, com o tempo, o pessoal vai entendendo a necessidade e vai comprando a ideia e começa a defender ela dentro das organizações. É muito legal esse sentimento. Então, se hoje a gente, com muitas informações, com muita gente discutindo, com esse congresso espetacular aí que a Gabriela está fazendo, a gente ainda tem dificuldades de interpretar um artigo, um inciso, algum outro item da lei. Imagina há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Era bem mais complicado. Então a gente literalmente estava tateando, né? Procurando aí aonde se apoiar, o que ler, o que buscar de informação para tentar implementar. Mas foi um processo que foi custoso, né? Foi um processo difícil, mas que trouxe muitos benefícios, né? E a gente está colhendo isso agora. E a gente vai continuar agora no decorrer da nossa conversa aí a explorar isso. E na sua opinião, Paulo, qual seria a primeira ação
que as organizações precisam executar para começar a atender e entender a Lei Geral de Proteção de Dados? Gabi, na realidade, eu não enumeraria assim como primeira ação. Tá? Eu posso colocar algumas ações simultâneas. Por exemplo, não adianta a gente ir atrás de apoio de consultoria, não adianta a gente buscar orçamento, se a alta administração não estiver comprometida com esse assunto. Né? Porque, às vezes, o pessoal do jurídico, né? Nós temos aí muitos advogados hoje, o pessoal da área técnica, que também nós temos aí hoje, eles entendem a situação, eles buscam informações, vão em fóruns, assistem aí algum webcast e entende a necessidade da implementação. Só que, às vezes, até esse assunto chegar e ganhar relevância na alta administração, demora um pouco. Porque, geralmente, a alta administração, a alta direção, quem toma a decisão, sempre tem problemas urgentes para resolver, questões orçamentárias. E é necessário o apoio da alta administração, porque sem esse apoio, o projeto ele não vai vingar, ele não vai para frente. Já aconteceu de algumas empresas aí que a gente assessorou, quem nos procurou foi o pessoal da área técnica, foi o pessoal da área de segurança, do jurídico, e queria buscar informações. Oi? Menos da alta administração. Exatamente. E aí quando a gente chega e questiona, né? Bom, tudo bem, mas você nos procurou, né? Porque a tua empresa pediu, teu diretor, teu presidente. Não, mas aí a resposta que a gente recebe é: não, eles ainda nem estão sabendo. Eu preciso que vocês deem um pulinho lá para fazer um workshop, para ver se a gente consegue sensibilizar o pessoal. Então a gente pega aí de tudo. Né? Quem já está trabalhando nesse ramo aí já percebe que a gente encontra empresas comprometidas, né? E também a gente encontra aí profissionais aí do jurídico, do compliance, da segurança, da infra, desesperados, assim, me ajudem a convencer a minha diretoria de que precisamos nos adaptar, porque ali na frente ele vai entender e vai ser um pouco tarde demais e quem vai se quebrar sou eu, porque eu vou ter que fazer tudo correndo e não vai dar certo. Então, a gente tem esse desafio também, muitas vezes, de convencer a direção, convencer a empresa de que é necessário fazer esse projeto. Né? Além, então, do envolvimento e do apoio da alta administração, é necessário também a gente criar um comitê multidisciplinar, pelo menos para início do projeto. Tá? O que eu quero dizer? Não necessariamente este comitê multidisciplinar que vai estar apoiando ali o projeto, será o que dará continuidade depois do projeto implementado. Tá? Então, a gente precisa de algumas pessoas para, pelo menos, darem o pontapé inicial. Né? Geralmente, tá, dependendo do tamanho da empresa, Gabriela, esse projeto ele tem que começar de algum lugar, ele tem que sair de alguma área. Então, por vezes, ele sai da área de compliance, ele se origina da área de segurança, de TI ou do jurídico. Mas, mesmo uma dessas áreas sendo a cabeça do projeto, é necessário juntar outras pessoas para que a gente consiga estabelecer ali um comitê mínimo de pessoas de várias áreas para que o projeto possa dar início. Porque quando vier a consultoria, quando vier o apoio externo, será necessário esse comitê multidisciplinar dar esse apoio. Comitê multidisciplinar, grupo de apoio, existem vários nomes aí que a gente pode dar para essa equipe que se reúne. E, geralmente, as áreas que fazem parte desse comitê, né, é o jurídico, o RH, a segurança, a infraestrutura, o pessoal do desenvolvimento, gestão de projetos, mas um item muito importante é que a área de negócio, a área que gera valor para a empresa, o produto, o coração da empresa, ela precisa fazer parte deste momento. Tá? Por quê? Porque, geralmente, o que eu falei para vocês no início? Né? A área de segurança, a jurídico, compliance, acaba procurando a gente para fazer isso. Mas a gente acaba envolvendo, né? Por vezes, as empresas acabam querendo envolver o negócio lá no meio do projeto. Puxa, agora que a gente vai começar a fazer o levantamento das informações, que a gente contratou consultoria, já respondemos alguns questionários, agora vamos chamar o pessoal do negócio para se envolver. Isso é um problema, isso é um erro. Porque a área de negócio vai ser uma das principais impactadas nesse projeto. Então, eles precisam fazer parte desde o início, para que eles possam nos passar a realidade, né, do negócio e já ir adequando o projeto para que não se torne algo impossível de executar. Né? E, finalizando, né, essa etapa inicial, que eu entendo que deve ser realizada,
Também eu poderia colocar aqui a nomeação de um encarregado de produção de dados, mas eu vou colocar uma outra observação. Eu posso colocar a nomeação de um encarregado ou, né, de um gerente de projetos, ou às vezes de nenhum dos dois. Por que eu digo isso? Por determinados motivos, as empresas, por vezes, elas optam por definir esse encarregado um pouco mais lá na frente, depois da fase de assessment. Depois que uma consultoria externa entrou para apoiar e fez o levantamento e já passou aí um cenário da empresa, as empresas acabam definindo esse encarregado. É o que eu vejo acontecer, mas com certeza não é o melhor cenário. O ideal é que esse profissional ele esteja presente desde o início do projeto, para que quanto mais inteirado ele esteja desse assunto, maior insumos ele vai ter para poder tocar esse projeto. Mas o que eu vejo acontecer hoje, né, porque um dos objetivos aqui é falar um pouquinho da prática e falar um pouquinho do cenário que a gente pega, né? Eu vejo também um gerente de projetos pegar. De repente, alguém do grupo multidisciplinar que foi criado ali temporariamente, alguém encabeça isso e define as reuniões, faz o kickoff, chama a consultoria, ou seja, faz todo o meio de campo necessário, né? É o cenário ideal? Eu não vou taxar que não é o cenário ideal. Dependendo da empresa, do tamanho da empresa, às vezes já contratar um DPO, principalmente para startups ou para empresas, né, pequenas, pode ser um pouco oneroso, mas o ideal é que, pelo menos, se tem a ideia de que alguém desse grupo multidisciplinar seja o indicado para ser o encarregado, de forma que ele já esteja participando desse projeto, né? E, por fim, né? Uma mudança cultural, depois uma gestão dessa organização e depois a escolha de um encarregado. E esse encarregado não precisa ser do direito, pode ser um engenheiro, pode ser um gestor de projetos, diversas áreas, é multidisciplinar de acordo com o comitê. Isso? Exato. Aqui nós entramos já num outro porém, né? O que eu estava comentando nesse momento, né, seria a pessoa indicada para dar início ao projeto, né? Por vezes, gerentes de projetos são escolhidos, mas, obviamente, que lá no final, quando o assessment for realizado, quando o levantamento dos dados e uma análise da empresa tiver sido concluída para entender onde é que estão os dados pessoais, dados sensíveis, sim, é necessário, né, a definição de um DPO, de um encarregado, para que esteja à frente desse projeto, né? E finalizando essa primeira fase, eu entendo que a definição das entidades que farão parte desse escopo também já tem que ser definidas, porque além das áreas internas da empresa e principalmente que eu precisei da área de negócio, é necessário a gente verificar também terceiros, né, empresas terceiras que, dependendo do tamanho do envolvimento dela na empresa, elas estão totalmente já inteiradas e por dentro da organização. Então, às vezes, é necessário a gente chamar alguns terceiros para fazer parte. A gente vem fazendo isso também. Não é o que geralmente se fala, né? Geralmente não se ouve esse tipo de situação, mas agrega bastante trazer alguns terceiros que estão há bastante tempo na empresa, que às vezes conhecem mais a organização do que até algumas pessoas aí da própria empresa. Uma pergunta que foi muito falada nas nossas outras lives foi se DPO precisava ser advogado. Você já deixou bem claro que não precisa, né? Mas também quais áreas o DPO tem que saber com mais expertise. Porque o nosso foco aqui é como colocar a praticidade disso no escritório de advocacia, como o advogado pode encontrar um oceano azul relacionado a isso. Precisa finalizar a faculdade de Direito, se formar? Beleza. Mas quais outros cursos complementares para poder estar apto? Além desse que você também já faz, né? Você já faz a certificação de DPO. Isso. Bom, só para então finalizar essa questão de certificação, tá? A certificação, existem vários locais onde a pessoa possa buscar uma certificação. Tem o órgão IAPP, né, que existe, também fornece uma certificação com treinamento, tem treinamentos da Exim, e existem outras empresas aí semelhantes a Acesso, né, aqui do Rio Grande do Sul, onde ela busca profissionais qualificados, cada um em sua área de expertise, junta uma equipe e oferece um curso de encarregado de dados e no final aquela entidade certifica aquele profissional. No caso, a Acesso, ela emite ao final do curso e ao final de executar uma prova e acertar o mínimo exigido, o profissional ele é certificado
em DPO, né, voltado para LGPD, validado pela Acesspro-RS. Mas em relação ao profissional, da onde que ele pode sair, Gabi, e demais, ele pode sair de algumas áreas. Da onde que a gente vê sair mais? Tá? A gente vê esse profissional sair mais da área do jurídico, ou seja, ele tem que ter um viés digital, um jurídico digital, ele tem que buscar atualizações, buscar se inteirar das principais regulamentações, né, relacionadas ao direito digital, né? Porém, esse profissional ele não pode atuar sozinho, ele precisa estar amparado por um profissional de segurança da informação. Então, geralmente o que a gente está vendo por aí é isso. Quando a empresa ela não tem um profissional de segurança, ela está amparada na TI, e dentro da TI, algumas pessoas fazem esse viés de segurança. Mas em empresas médias e maiores, o profissional, o advogado, ele está vinculado dia a dia, lado a lado, com um profissional de segurança. Também nós vemos o contrário. Um profissional de segurança da informação, onde ele tem um conhecimento, né, do assunto e é onde ele também busca aperfeiçoamento, buscando, estudando regulamentações e leis, ele também pode ser o DPO, porém, nesse caso ao contrário, vinculado, amparado, abraçado por um advogado com expertise em direito digital. Eu também já vi sair profissionais da área de compliance, da auditoria, de outras áreas também, mas o mais comum que eu vejo acontecer é ou do jurídico amparado pela segurança, ou sai da segurança amparado pelo jurídico. Perfeito. Em relação à política de privacidade, que deve estar na página principal das empresas e de fácil localização, como você avalia esta questão em relação às empresas que você já atende, já presta consultoria? Bom, Gabriela, um detalhe interessante, né, que a gente vem acompanhando desde que a gente começou a trabalhar com esse assunto, a gente começou a buscar insumos, né, buscar comparativos, buscar informações que possam nos auxiliar a criar esse documento. Então a gente vê documentos de tudo que é tipo, né? E cada um tem a sua realidade. Mas o fato curioso para comentar com o pessoal é assim, comecem a fazer. Agora esse cenário que eu vou colocar para vocês já não está tão comum, mas ainda encontramos bastante. Comecem a visitar, comecem a pesquisar aonde fica a política de privacidade nas páginas que vocês acessam e verifiquem se essa página está online, se a política está lá. O que eu quero dizer para vocês? Eu frequentemente agora tenho como costume acessar, clicar no link da política de privacidade e para minha surpresa, em várias páginas, até de empresas aí grandes e até de fora do Brasil, que já deveriam estar aí, né, compliance, em conformidade com a GDPR, a gente clica no link da política de privacidade, o que a gente encontra ali? Né? Page not found, página offline. A política não existe. Até esse assunto entrar, né, a política, apesar de importante, como a empresa lida com as informações, não se dava bola para esse tipo de documento. Né? Os profissionais que lidam aí com esse tipo de situação, né, quando que foram questionados sobre política de privacidade, né, quando que foram questionados sobre alterações, vamos analisar a nossa política, vamos verificar o que nós temos ali, pouquíssimas vezes, se não raras. Né? Então, nós ainda estamos vendo, né, muitas páginas sem a política de privacidade ativa. E algumas, quando a gente entra, está lá a política de 5, 6, 8 anos atrás. Mas, então, finalizando esse fato curioso, né, pedindo para o pessoal acessar as páginas e procurar as políticas para verificar se existe, né, essa política ela tem que ter um conteúdo onde ela esclareça para o visitante quais as informações que a empresa coleta, o que ela faz com essas informações, qual é a finalidade da coleta dessas informações, né? Um detalhe muito importante, a questão dos cookies também, né? Para quem não tem muita familiaridade com esse termo, né? Os cookies são informações que são coletadas independente se o usuário logou na máquina ou não. Eu entrei na página, né, de uma operadora de celular, né? Automaticamente ali ele já pode estar pegando o meu IP público, né, que é um IP que, fazendo a rastreabilidade, indo, né, fazendo o caminho ao contrário, eu chego na máquina aonde eu estou acessando. Então, esse IP público ele é considerado um dado pessoal, porque, de alguma forma, eu consigo chegar na origem, né, daquela máquina que acessou aquela página. Então, se eu coleto esse IP público, eu preciso informar. Né? Se eu coleto algumas informações, como geolocalização também, né, aonde que aquela pessoa está, da onde aquela pessoa está acessando, de qual país, de qual cidade, de qual município e por aí vai. Se eu coleto essas informações,
eu preciso citar na política de privacidade que eu faço isso, porque são informações consideradas pessoais. Tá? E por esse motivo eu preciso informar o que eu coleto, por que eu coleto e o que eu faço com isso. E se em algum momento eu as excluo ou não. Né? Ju, um outro detalhe em relação à política, né, até fazendo, né, um relacionamento com o que eu comentei antes, das políticas estarem desatualizadas e por vezes nem estarem online, eu vejo que, e eu percebo isso, que a gente confecciona uma versão da política, né, aderente aí à GDPR ou à LGPD, mas essa política, até ela entrar num estado aí considerada estável, ela sofre algumas modificações. Porque a gente explica para a organização o que tem que conter no documento e a organização vai atrás. Né? Existem métodos de se fazer isso. Ela verifica o que eu coleto, o que eu não coleto, por que eu coleto, ela vai atrás dessas informações e coloca no documento. Mas geralmente escapa uma ou outra informação. Então, ou nós, como consultorias, a gente verifica, dá uma revisada, analisa alguns itens técnicos e informa, olha, você colocou um plugin de rede social lá na sua página. E esse plugin coleta N informações. Isso você precisa colocar na sua política. Poxa, eu nem percebi que eu tinha colocado esse plugin. Né? Ou alguma alteração na página que é realizada pela área de design ou por um terceiro que é contratado para administrar a página principal da empresa, também coloca algum plugin lá que a organização nem sonha com isso. Mas se essa empresa não informa, olha, adicionamos o seguinte plugin que faz determinada ação. Se ela não informar para a empresa não vai colocar isso na política e, consequentemente, não vai estar compliant. Então, a gente tem que deixar essas situações, né, no ar e colocar, olha, pessoal, esse documento ele vai ser vivo, né, por um tempo. Por um tempo ele vai ter alguma atualização mais frequente e depois ele vai continuar tendo atualizações, porém um pouco mais espaçadas. Né, eu diria aí, né, de forma genérica, a cada 6 meses, né, ou, de repente, a cada 3 meses, pelo menos no primeiro ano, colocar ali algum alerta, algum lembrete, para que esse documento seja revisado e, ao mesmo tempo, seja revisado as páginas da empresa e verifique se não teve nenhuma alteração na forma de manipular os dados, se não teve nenhum plugin novo que foi colocado lá que coleta algum dado pessoal, algum dado sensível. Enfim, tem que deixar esse assunto no ar e estar sempre dando uma olhadinha nesse assunto política de privacidade. Sardinha fez uma colocação que ele já teve que confeccionar uma política de privacidade e ninguém lê mais. Tem que fazer essa gestão dos riscos, né? O compliance aí em qualquer empresa. Oi. Tem uma outra pergunta vamos lá. do Carlos Nascimento. Existe algum modelo público ou privado que você possa indicar de DPI? Quais os pontos chaves? Em relação a esses documentos, no caso, ele se refere, certo? Isso. Bom, a gente obviamente a gente pode ter a gente pode trabalhar com templates, mas a política, ela de certa forma é algo que tem que estar ali mostrando a função da empresa, entendeu? Então, ou seja, dependendo do negócio da empresa, a política ela muda completamente. Eu não consigo pegar uma política, por exemplo, do ramo de automobilísticos, né, e determinados aspectos, é claro que eu estou falando isso, né, em termos genéricos de cookies, de tratamento desses dados, eu consigo ter alguma similaridade com outras, mas te dizer que a gente tem um template, um copy-paste, né, eu tenho um template aqui, eu sempre uso esse para todos os meus clientes, eu te diria que isso não procede, tá? Porque determinada empresa coleta alguns dados na página inicial da sua organização. Uma outra empresa coleta outros dados. Então, eu já não posso, né, ter um template padrão de coleta de cookies. Tá? Determinada empresa usa essa informação que coleta para um fim. E a outra empresa usa para outro fim. Ou seja, é mais um ponto onde eu não posso ter um template. Né? A forma de tratamento desse dado, o tempo que esse dado vai ficar armazenado na minha empresa, as formas que eu tenho de solicitar a exclusão desse dado, a portabilidade desse dado, né? São coisas que podem estar contidas dentro da política. Então, vai de empresa para empresa. O importante é entender o que precisa constar no documento. E, a partir daí, entender a necessidade da organização e montar o documento. Eu não te diria que nós temos um template pronto assim, para disponibilizar. Sigam este template. É entender o que é a necessidade do documento, o que precisa conter nele, e, a partir daí, montar.
E como você percebe essa nova mudança de cultura dos colaboradores em relação ao tratamento dos dados? Positiva, né? Você disse que eles estão buscando com que a direção compreenda melhor a importância disso ou não? Bom, Gabriela, em relação aos colaboradores, né, muito mais da área técnica, né, a gente está vendo um movimento positivo, sim. Né? Eu, particularmente, tinha a perspectiva de que isso ia demorar bem mais para ser mexido, para ser trabalhado, e para minha surpresa e das pessoas aí que atuam comigo, nós estamos sendo bem demandados. Essa demanda está vindo. O que acontece é que, por vezes, ela fica reprisada, né, por conta da criação da LPD, né, algumas empresas, algumas organizações iniciam o assunto, porém pedem para dar uma travadinha, não, vamos esperar se vai ser prorrogado, se não vai. Ou seja, o que eu vejo que ainda está impactando no boom, né, na corrida para que isso se adeque, seria o estabelecimento da NPD, a definição de diretrizes e um canal claro e objetivo para se tirar dúvidas. Então, algumas organizações, né, entendem, não, eu entendi o que você falou, mas eu acho que eu não vou precisar fazer isso. Né? Outras entendem e não, vou precisar. Então, para não ir para um extremo de não fazer muita coisa e o outro de fazer tudo, algumas organizações estão aguardando. Mas, assim, muitos colaboradores, muitas empresas estão começando a perceber isso. O que eu posso colocar aí agora já em relação à reflexão das pessoas em geral, né? Essa mudança de cultura por parte de nós, pessoas físicas, né? Da minha mãe, da minha esposa, do meu vizinho, do cobrador de ônibus, das pessoas em geral, as pessoas hoje elas estão muito machucadas, elas estão muito traumatizadas com essa questão de dados, no sentido de que quem aqui, né, nunca recebeu ligação da central aí, das cidades do centro do país, oferecendo tudo que é tipo de coisa, né, desde alteração de plano de celular, até investimentos em casa, em terrenos, ou seja, quem não recebe ligação a todo momento, né, sobre qualquer tipo de situação, que não se recorda de ter dado seu telefone para isso, não deu autorização, não tem a mínima ideia de onde saiu isso. Ou seja, nós todos estamos aí muito traumatizados e calejados. A impressão que eu tenho é que quando isso entrar em vigor e quando as pessoas perceberem o poder que elas vão ganhar na mão, o poder em relação aos seus dados, elas vão começar a negar tudo. Né? Até um pouquinho mais para frente a gente vai falar da questão de como o marketing tem que se posicionar em relação a isso, né? Mas eu tenho a impressão que quando a pessoa perceber, quando o indivíduo perceber que ele tem o poder agora as empresas vão pedir consentimento, vão se basear em alguns aspectos legítimos ali, e ela vai poder questionar isso e dizer que não quer, a impressão que dá é que o pessoal vai dizer não para tudo. Então, as empresas que precisam, né, ou seja, praticamente todas, né, de marketing, de gerar leads, de buscar clientes, elas vão ter que trabalhar com muita inteligência, de forma que agregue valor na vida das pessoas. A gente também vai abordar isso um pouquinho mais para frente. O ensejo. Oi? Como é? De que forma a Lei Geral de Proteção de Dados vai influenciar nessas organizações, captando os clientes através das campanhas de marketing? Aproveita e complementa. Tá bom, vamos lá, então, vamos complementar. Bom, como a gente viu, a gente vai ter que começar agora a tratar esses dados aí, a buscar esses dados com mais inteligência. Né? Então, as áreas de marketing, dentre tantas outras áreas aí que a gente vai falar depois, e enfim, existe aí informação em todo lugar, a área de marketing ela vai ser muito impactada. Né? Nós temos, eu sei que durante o Congresso e muitas vezes a gente fala das bases legais para o uso dos dados. Eu não vou entrar no mérito da discussão no sentido de, obviamente, a gente vai usar as bases legais para poder utilizar alguns dados sem pedir o consentimento. Mas nós sabemos que ao usar essas bases legais, né, essas 10 caixinhas que foi colocado no evento de ontem, muito bem feito, por sinal, como todos os outros, mas apesar da gente usar essas bases, ocorre que a gente vai ter que estar muito bem calçado para usar essas bases. A gente tem que ter uma justificativa muito forte para usar, né, fazer uso de um desses itens da base. Por isso que muitas vezes se recorre ao consentimento, né? Porque o consentimento é mais moroso, vai dar mais trabalho, sim, né? Mas ele é uma forma que a gente tem mais impositiva de ter a garantia de usar aquela informação. E as empresas de marketing, né, falando da parte prática, né, o que a gente está sugerindo, o que a gente vem fazendo? Criem
uma blacklist e uma whitelist. Comecem desde já a solicitar autorização para continuar enviando propagandas, enviando, né, o que for necessário para a busca de clientes. Comecem a buscar essa autorização, comecem a mostrar que vocês, enquanto marketing, representando a empresa, estão buscando, né, o melhor uso dos dados, estão buscando adequação das conformidades da LGPD, e por conta disso, vocês estão já buscando o consentimento daquele usuário, daquele possível cliente, que é muito importante para a empresa, para que continuem, né, encaminhando, né, propagandas de produtos e serviços que são úteis para a vida dele. Ou seja, comecem a buscar esse consentimento desde já, não deixem para a última hora, né, porque nós temos casos lá na União Europeia, né, que no dia 25 de maio, quando a lei entrou, nós temos aí artigos, é só procurar na internet e informações também. Algumas empresas de call center, de destaque, de marketing ativo, simplesmente fecharam as portas. Então, por conta disso, comecem a buscar esse consentimento, os indivíduos que começarem a dar o sim, coloquem numa whitelist, continuem mandando consentimento de tempo em tempo para aquele pessoal que ainda não enviou, né, que não deu o ok, para que lá na frente a gente tenha uma base mínima de blacklist, que a gente já esteja aí adequado em relação ao consentimento. Perfeito. Rapidinho, vamos responder aqui o direito digital. Ela pergunta qual o valor do investimento médio para que possamos adequar as instituições em relação a honorários. Bom, isso vai de empresa para empresa, dependendo de como você vai contratar, né? Você pode contratar, como você falou, a questão de honorários, né? Há casos onde a empresa contrata um pacote, né? Ela chega e coloca para você assim, olha, eu quero que você adeque então a minha empresa, tanto juridicamente quanto tecnicamente, a LGPD ou a GDPR. Então, eu quero fechar um valor contigo 100 horas. Então, como vocês são, como alguns aí são empreendedores e são donos de empresa, existem N maneiras de fechar um negócio, né? Eu não tenho condições aqui de estabelecer a média que se cobra é X. Por quê? Porque se uma empresa quer somente o aspecto técnico, olha, Paulo, né, a consultoria que eu trabalho aqui, olha aí, T2S, nós temos aqui um jurídico muito forte, né, o nosso jurídico tudo aqui já fez N capacitações, nós temos plenas condições de interpretar a lei e dizer o que nós precisamos fazer. A gente quer alguém que venha e nos diga, né, nos mostre um plano de ação detalhado, pontual, por departamento. Por exemplo, quais os planos de ação que o RH tem que fazer para se adequar? Quais os planos de ação que o desenvolvimento, que a área de compras tem que fazer? Então, o jurídico já está na empresa. Então, eu vou cobrar um valor relacionado à parte técnica. É um valor. Ou se depende se a pessoa só quer o jurídico, a empresa entende que tecnicamente tem condições. Não é o que se vê por aí. Geralmente, a área técnica ela sempre busca um apoio externo. Porque a interpretação, né, o ideal é buscar um apoio externo, por quê? Porque quem está trabalhando com isso, né, no dia a dia, já buscou atalhos, já buscou formas de agilizar, de automatizar, né, já buscou maneiras de deixar esse trabalho mais fluido. Então, quem está lendo pela primeira vez, de repente pode incorrer num preciosismo de fazer muitas ações para não correr o risco de tomar um xingão da alta administração, né? Ou fazer poucas ações, achando que a lei ela é tranquila e light de ser complementada. Então, resumindo, depende. Eu não tenho como te responder essa pergunta, assim, é X. Depende da forma de contratação e da necessidade da organização. Outras regulamentações já haviam criado um elo entre direito digital e segurança da informação. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados as aproximou ainda mais. Como mesclar esses dois universos, que é o direito digital e a segurança da informação, dentro do contexto da Lei Geral de Proteção de Dados e privacidade dos dados? Gabriela, essa é uma pergunta muito importante, tá? Porque eu acho que quem participa dos grupos aí de redes sociais e grupos de Facebook, LinkedIn e WhatsApp, principalmente o WhatsApp, o Telegram, percebe às vezes, né, em determinados grupos onde nós temos aí advogados e temos analistas de segurança, de compliance, nós vemos às vezes alguns extremismos, né? Isso é um ponto muito importante que a gente tem para refletir. De uma vez por todas, né, gente, a gente tem que entender que não é só o jurídico que vai colocar a empresa em compliance, que vai colocar a empresa em ordem em relação às regulamentações. E não é somente a área técnica, a área de infraestrutura, a TI, a segurança, que vai pegar a LGPD, ler, interpretar e sair executando. É necessário a atuação das duas partes. Nós temos que trabalhar em conjunto
Um não vai conseguir atender a empresa sem o outro. Então, eu estou falando isso porque para alguns pode parecer uma obviedade o que eu estou falando, mas infelizmente não é. Tá? A gente vê muitas discussões em fóruns, né, de redes sociais, do pessoal, de alguns do jurídico, não, porque é com a gente, nós temos 90%, 70%, vocês são 30%, 20%, ou ao contrário, área de segurança e infraestrutura. Não, nós é que temos o trabalho pesado, vocês têm só que interpretar a lei ali e nos passar algumas diretrizes. Não é assim. É um trabalho complexo, é um trabalho que exige entender o negócio da empresa, exige entender como que a empresa manipula seus dados e precisa de um conjunto, né, de áreas para atender. Não é somente a segurança, a infraestrutura e não é somente o jurídico. Né? O negócio tem que ser muito envolvido e as outras áreas da empresa também. Quem geralmente, né, leva a bandeira de tocar esse projeto para frente são essas áreas do jurídico, com compliance, com segurança, mas sem a adesão das outras áreas da empresa e principalmente do negócio, esse projeto não anda. Mas então, sendo bem objetivo e claro, precisamos de todas as áreas que trabalhem em conjunto. Não é nenhuma e nem outra. E não tem como funcionar se for um lado só. Né? Não vai equilibrar essa gangorra. Precisamos de todo mundo. Né? E principalmente envolver o negócio dentro desse bolo todo. Pode nos passar um resumo assim do plano de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e os atalhos que você usou para executar aí nas empresas que você já presta consultoria? Claro, vamos lá. É interessante que esse assunto, a gente tem tantos insumos, né, tanta coisa para falar, e uma hora passa voando, é incrível. Né, mas as oportunidades não, com certeza não faltarão. Mas vamos lá. O que a gente falou até agora? Né? A gente falou do envolvimento da alta administração. Pessoal, eu vou ser um pouco objetivo, tá? Até por conta do tempo. Né? Vamos lá então. A gente já falou a questão do envolvimento da alta administração, prioridade, né? Em conjunto aí, nós precisamos... Oi? Você falou desse movimento da alta administração, dessa mudança de mentalidade, do comitê. Perfeito, do comitê, né, da identificação do escopo, né, identificar as áreas que vão iniciar esse projeto, depois, logo na sequência, a gente aumenta esse escopo, mas tem algumas áreas chaves que precisam fazer parte disso. Também nós podemos utilizar como dica, tá, entrando um pouco na parte prática, a utilização de algum framework, né, que possa nos ajudar, algo que nos embase para a gente poder implementar. Nós temos aí a ISO 27001, nós temos o PCI, nós temos NIST, nós temos outras normas que podem nos ajudar. Dependendo do ramo da organização, né, a gente usa o PCI. Dependendo do ramo, a gente usa o NIST ou o ISO 27001. Então, busquem algum framework que possa auxiliar vocês, porque muito desse framework, por exemplo, a ISO 27001, nós podemos correlacionar com vários itens da LGPD. Essa fica mais uma dica. Então, chegamos na questão da nomeação, né, do encarregado de dados, né, já passamos daquela fase onde aquela equipe multidisciplinar já iniciou o projeto, já está sendo criada uma área para atuar. Né? Então, busque a definição de um DPO, né, um parênteses aqui nesse caso, que é importante fazer. Em empresas grandes, né, médias para grandes, eu vejo o DPO, né? Ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas eu vejo hoje como se fosse um escritório de advocacia. Uma pessoa assina os papéis, como se fosse um DPO, né? Como se fosse o dono daquele escritório, porém nós temos ali 4, 5, 6, 7, 8 pessoas atuando por baixo para fazer esse projeto funcionar. Porque quando nós temos uma empresa grande com filiais, né, pensem comigo, aonde estiver nascendo um projeto novo, nós vamos ter que estar pensando no Privacy by Design, que é pensar em privacidade desde o início do projeto. Então, aonde está nascendo um projeto, a gente já precisa trazer alguém de privacidade para fazer parte daquele assunto, para que ele já possa nos ajudar a criar aquele projeto da maneira correta, para que lá na frente esse projeto não seja impedido de ir para o ar, de ir sair em produção, por conta de alguns itens que não foram atendidos em relação à privacidade. Então, coloquem a privacidade desde o início. Por isso que a gente precisa de uma equipe, por vezes, maior do que 2 ou 3 pessoas para dar conta disso, dependendo do tamanho da empresa. Continuando, né, o mapeamento dos dados. Né, busquem um mapeamento de dados não só naqueles locais padrão que a gente geralmente tem nos questionários aí, né, na rede, né, em servidores. Busquem naqueles locais assim, ó, no OneDrive, na pasta da nuvem, Dropbox, no G-Drive, no Google Drive, dependendo da organização, a nuvem que ela usa para armazenar seus dados, né, na internet. Busquem nesses lugares. Busquem dentro dos e-mails dos colaboradores, por exemplo. Então, eu sou um coordenador e peço para o meu funcionário gerar
uma lista de pessoas inadimplentes, né? Aí daqui a pouco me gera ali de alguma base essa lista, me manda um dashboard bonito ali com a lista, dizendo o nome, endereço, a quantidade que a pessoa está devendo. E aonde eu coloco esse relatório, esse Excel, por exemplo? Ele vai para o meu e-mail, que eu mando para o meu e-mail de casa, para mim olhar em casa, já fica no meu desktop, eu boto na rede, daqui a pouco alguém já pode ter acesso, onde outras áreas têm acesso, e já copia aquela informação. Ou seja, a gente tem que pensar um pouco mais à frente, né? Por onde que esses dados estão trafegando. Sair um pouco daquela caixa dos locais tradicionais e buscar em locais que a gente não costuma muito fazer esse tipo de acesso, né? Bom, toda organização ela tem que fazer parte, toda organização tem que ter um mini DPO, né? E uma forma que eu trago esse tipo de situação, eu geralmente, nos workshops, eu abordo o item privacidade de dados antes de falar de lei. Quando a gente vai fazer um kickoff na empresa ou só fazer uma palestra, antes de começar a falar de regulamentação, eu falo a importância do cuidado dos dados pessoais. Ou seja, eu coloco o que uma pessoa pode fazer com uma quantidade de dados, o que uma pessoa pode fazer com telefone, CPF, e-mail, RG e por aí vai. Eu mostro, eu dou exemplos, né? Então, eu sensibilizo as pessoas antes de começar a falar da lei. Porque se a gente vai direto para a lei, o pessoal, é um problema da empresa e não é meu. Só que nesse tipo de situação, se eu não tomar para mim isso como um problema meu, uma responsabilidade minha, isso não vai para frente. A gente não pode esquecer que eu, enquanto colaborador, posso ser um dos principais inimigos da empresa. Imagina só um detalhe, Gabriela. Imagina que eu estou demitido, tá? Eu não consegui uma promoção, né? E daqui a pouco eu tenho de um monte de problemas, de vários problemas que aquela empresa tem, né, de não conformidade. Quem é que me garante que eu não posso fazer uma denúncia em relação ao NPD sobre determinados itens que eu sei que não estão em conformidade? Então a gente tem que entender isso. Independente se a NPD for entrar agora, 2020, 2025, a gente precisa buscar adequação agora. Porque, primeiro, se a gente quer fazer negócio com os outros países vão nos exigir isso. Né? Se as empresas grandes aqui do Brasil querem também fazer negócio, independente da forma de trânsito, deles para nós ou de nós para eles, a gente vai ter que se adequar. E se não for a LGPD, vai ser a GDPR. Então a gente precisa entender que todos nós só podemos ser DPOs da empresa, tomar para si essa responsabilidade e ao mesmo tempo o pior inimigo da organização. Dependendo da forma como eu vou embora da empresa, eu posso ir lá e fazer uma denúncia de vários problemas que a empresa tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e buscar levar a sério esse assunto. Posso seguir aqui, Gabi? Existe alguma norma onde as empresas possam tomar como base para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados? Existe sim, Gabi. Eu até citei rapidamente ali agora há pouco. Nós temos ali alguns frameworks, tá, de segurança, porque é interessante sim a gente se basear em algo que está mais estabelecido, que já está mais fomentado aí no mercado. A ISO 27001 é um excelente exemplo para isso. Tá? Eu não estou dizendo aqui que estar adequado à ISO 27001, que é uma ISO que estabelece um sistema de gestão de segurança da informação. Eu não estou dizendo que seguindo toda a ISO a gente vai estar compliance com a LGPD. Eu estou dizendo que podemos usar a ISO como base para resolver vários problemas da LGPD. Dependendo da instituição, se é uma instituição financeira, podemos usar o PCI, né, que é uma regulamentação para toda empresa que processa, armazena e manipula dados de cartão, por exemplo. Então, nós podemos usar várias normas em relação à base, a pilar para adequação à LGPD. Em relação Eu tenho mais algumas dicas aqui. Pode falar, pode dar essas dicas. Posso seguir? Maravilha. Então, em relação à classificação dos dados também, é importante, Gabi, a gente ter também uma política de classificação dos dados, porque não adianta a gente fazer todo esse trabalho, né, de adequação da empresa, se depois que esse trabalho está feito, né, as pessoas não têm um local, não têm uma política, um documento que esteja claro a forma como o colaborador tem que tratar os dados. Porque nós temos novos colaboradores que são promovidos, que trocam de setor, que ganham mais responsabilidades. Então, essas pessoas elas têm que passar por treinamento contínuo e tem que ter documentos que sejam claros, né, e coloquem as informações como que aquele colaborador tem que tratar os dados da empresa. O que é um dado sensível, o que é um dado público, ou seja, já se fala hoje de... A relação entre o dado sensível e os dados pessoais. Como colocar isso na prática, aliado à Lei Geral de Proteção de Dados?
Apesar de nós termos essas duas diferenças, dado pessoal e dado sensível, e de que na lei a gente está colocado que a gente tem que tratar com mais cuidado o dado sensível, né, por conta, né, do constrangimento que ele pode causar caso ele seja vazado, a gente vai acabar dando o mesmo tratamento. Eu não vou colocar um nível de uma camada de segurança menor no dado pessoal e uma camada de segurança maior no dado sensível. Eu vou colocar o mesmo nível de camada de segurança nos dois dados, né? Então, em relação ao tratamento desses dados, a gente entende que ele é executado da mesma forma, salvo algumas situações, né? Mas, na maioria dos casos, ele é tratado os dois dados são tratados com a mesma importância, né? Mas a gente sabe que se o dado sensível vazar, né, a gente tem um número maior de problema para atender, né? Um número maior de situações para se justificar, porque ele pode gerar constrangimento para quem vazou o dado, que vai desde opção sexual, etnia, dados biométricos, de saúde e por aí vai. Então, ou seja, nós temos que ter uma classificação de dados efetiva, né? E nós temos que cobrar das áreas, quer seja a gestão de pessoas, RH, segurança, que esses treinamentos sejam realizados e que sejam periódicos, né? Não adianta a pessoa entrar na empresa e nunca mais fazer nenhum treinamento relacionado a isso. É como eu falei antes, se cada um não tomar para si a responsabilidade de encarregado de dados, mesmo que se invista uma grana, né, um alto valor para que esse projeto nasça, mesmo que todo mundo dê o seu melhor, ali na frente vai ter um furo que pode ser o furo responsável pelo vazamento de dados e por exposição da empresa na mídia. Então, a gente precisa realmente colocar essa informação, né, colocar esse conceito, essa responsabilidade no coração de todo mundo. E para finalizar a nossa live, agradecer a sua participação. Nossa, quanto conhecimento e experiência compartilhada. É de grande valia, todas as pessoas poderem aprender um pouco, devido tanta informação nesse congresso, tanta pormenorizar a legislação, mas ficamos um pouco perdidos e a proposta dessa live era exatamente como implementar, tornar prático uma lei que já tem que estar, não é nem que esteja em vigência, já temos que ter esse plano de ação agora. Qual o conselho que você daria para esse jovem advogado que está saindo da faculdade, que está indeciso na sua profissão, e aqueles que estão buscando uma recolocação no mercado, visando esses verdadeiros oceanos azuis da nossa profissão? Perfeito, Gabriela. Eu venho falando muito para muitos colegas meus aí que são, né, do ramo jurídico, né, advogados. Nós temos muitas pessoas que começam a buscar esse tipo de assunto e alguns, eles vêm, puxa, Paulo, mas nossa, é um assunto novo, é muita informação, eu não estou acostumado nesse mundo digital, prefiro continuar aqui com os meus processos tradicionais, que é o meu ganha-pão, né? E o conselho que eu dou para essas pessoas é, sim, continue com o seu trabalho normal, continue com seus processos, com seus projetos e trabalhos e processos tradicionais, porque é o ganha-pão e isso vai ainda continuar e permear por muito tempo. Porém, não fique só nisso, porque o futuro não é nem o futuro, é o presente, né? Já passou há muito tempo de futuro o direito digital. Já passou isso há muito tempo atrás. Busque atualização, busque se inteirar, não tenha medo. Busque parcerias, busque pessoas que estão dispostas a te ajudar. Isso não falta, viu? Apesar de cada vez mais a gente ter, né, essa sensação no mundo de que é cada um por si, Deus por todos, a gente vê muitas pessoas legais aí que topam ajudar, porque gostam de falar do assunto, se apaixonam por aquele tema. E eu mesmo já encontrei muitas pessoas que me deram uma aula de alguns assuntos quando eu mandei só uma pergunta pelo LinkedIn, pelo Face, e me deu uma aula, porque a pessoa gosta daquilo. Busque se atualizar, busque parcerias, né, busque amigos que já estão entendendo, busque cursos, mas o importante, não fique parado. Continue fazendo o que você vem fazendo, né? Com toda certeza, isso é importante, mas não deixe de buscar atualização. Não tenha medo de entrar nesse mundo. Pô, nós temos a Gabriela aqui que fez esse congresso espetacular, entendeu? Qualquer pessoa que não tinha conhecimento desse assunto, participando dessas lives e ouvindo os outros palestrantes que foram excelentes também, eu aprendi muito com eles também. Então, qualquer um que ouviu e se inteirou, que tenha aprendido 10% do que foi falado durante toda essa semana, já agregou muito para o seu portfólio, para a sua vida, e com certeza já ganhou um estímulo para buscar isso lá fora. Então, não tenha medo, busque artigos, se conecte com pessoas do assunto no LinkedIn. Nós temos eu tenho muitos amigos aí, advogados, que já estão aí já dominando o assunto, buscando cada vez mais se inteirar. Então, ou seja, resumindo, não tenha medo,
continue fazendo o que você vem fazendo, não tenha medo de buscar atualização, porque tem muita gente legal e boa para te ajudar. E mete a cara, faz curso, tira dúvida, manda pergunta, alguém vai te responder. Dificilmente alguém fica sem resposta quando se conecta em grupos, em mídias sociais, em LinkedIn, Facebook, WhatsApp, dificilmente alguém fica sem um apoio. Então, uma dica que eu dou é essa, mete a cara e vai aprender isso aí, que é o teu futuro. Muito obrigada, de verdade. Paulo, mais As ordens. sucesso. Aproveita aí, todo mundo segue o Paulo, busca esses cursos, aqueles que têm interesse de certificar como DPO. O Paulo aí tem uma turma nova, a segunda turma, né? Fala um pouquinho nesse tempinho final aí desse teu curso. É muito legal, isso aí foi uma surpresa para nós, tá? Porque justamente por aquela questão de algumas organizações estarem aguardando o que vai acontecer, né? Para a nossa surpresa, né? Nós temos aí até a Grace Helman ali com a gente, que ela é uma das professoras também lá do curso. E para nossa surpresa, a gente vem lançando esses treinamentos e antes de largar o treinamento, de comunicar que o treinamento vai ocorrer, nós já temos uma fila de espera que lota a turma. Então a gente anuncia o treinamento e já lotou. Fica até um pouco chato, porque todo mundo começa a buscar e nós já temos que pedir para aguardar para uma outra turma. As pessoas estão sedentas para o conhecimento. Então, hoje em dia, quem se apropria um pouquinho mais disso, tem mercado, tem condições de evoluir, né? E se dê o direito de, às vezes, errar, né? Algumas coisas que eu falo no treinamento, eu coloco, pessoal, essa reflexão que eu dou, essa forma de trabalhar, funcionou e funciona em vários cenários. Mas, assim, se alguém aqui tiver, né, passar por algo parecido e tiver uma opinião, uma sugestão melhor, me passe, que eu não tenho problema nenhum em dizer que existe algo melhor do que eu estou fazendo e falando. Então, assim, se permita, por vezes, estar equivocado. Né? Então, quando você não tem certeza do que você está falando, coloque isso. Olha, eu penso dessa forma, eu já fiz assim, né? E eu coloco isso nos treinamentos, eu sou bem tranquilo em relação a isso. E eu abro o coração, quando alguém tem uma sugestão melhor que a minha, olha, essa sugestão foi melhor, eu vou colocar no meu treinamento. Mas o importante é estudar, se capacitar, e aqui na CESP do Rio Grande do Sul nós temos profissionais excelentes, né? Porque a gente está dando nossa cara a tapa, é um pioneirismo, né? Nós temos outras entidades aí grandes realizando treinamentos, mas a gente estando lá, a gente dizendo o que fazer, como fazer, a gente está nos expondo. Então, assim, para a gente estar lá é porque a gente tem condições. Tá todo mundo perguntando qual site, onde se inscreve, que querem participar. Bom, por enquanto nós estamos com esse treinamento aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas aí há perspectivas desse treinamento aí ser espalhado pelas outras entidades da CESP, porque a CESP é uma entidade nacional, né? A questão online nós estamos discutindo a respeito, nós não temos ainda uma previsão, tá? Mas esse curso, a grande tendência é que ele seja, né, espalhado aí pelas outras entidades da CESP pelo Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul é pela CESP RS. Né? Nós já tivemos aí alunos que vieram de Londrina, que vieram de São Paulo, do Rio de Janeiro, para participar do nosso treinamento. E nessas localidades tem cursos de grandes empresas que dão. Então, ou seja, para vir para cá é porque o pessoal entendeu que é um conteúdo relevante. Né? Porque um dos nossos diferenciais, além de ter um jurídico muito forte, de ter o pessoal técnico de segurança muito forte, é principalmente isso. A gente explica de alguém que já implementou em algumas empresas, a gente coloca o nosso cenário, a nossa realidade. Olha, já implementamos em startup, em empresas pequenas, médias e grandes. E foi assim que a gente fez. Né? E ao nós falarmos como foi feito, a gente vai montando um plano de implementação da LGPD. E aí cada aluno ali vai pegando aquela informação e ajustando para a sua realidade. Acho que esse é o nosso diferencial. A gente tem a prática, a gente tem a realidade, né? A gente não trabalha só aí com É importante a interpretação, né, gente? Não me entenda mal, é super importante. Mas a gente agregando a interpretação com a prática, agrega muito valor. Né? É isso. E é isso. Falando em formar turma para você ministrar. Paulo, meus agradecimentos a todos os espectadores. Que fechamento. Agora, efetivamente, é o fechamento. Eu preciso de um descanso, gente. Me preparar, que dia 9 a dia 29 estarei em São Paulo, fomentando aí mais ecossistema diferenciado de operadores do direito no nosso evento Vinho e Lei Cerveja de Toga, e bem como aí o lançamento de livro, dentre outros. Muito obrigada pela sua participação, mais sucesso. Vamos acompanhar aí o Paulo. Ele nos achou no LinkedIn, e é isso, acompanha o LinkedIn, lá ele coloca, e vem material bacana dele também. Aquelas pessoas que se cadastraram,
terão todos acesso ao material do Paulo também. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Eu estou vendo que são os mesmos seguidores fiéis, buscando aí esse diferencial numa advocacia 5.0, que é a nossa proposta. Pode se despedir. Gabi, um detalhezinho só, viu, pessoal? A Gabi, ela não é um robô, viu? Apesar dela estar 24 horas online, ela é humana. Ela cansa. Ontem ela falou comigo, depois a coitadinha tava com a voz cansadinha. Ela precisa descansar, viu, gente? Agora vai descansar, dá um tempo aí. Foi excelente esse congresso. Eu sei que tu já tem outros aí para fazer, mas ela não é um robô, ela é gente, viu? Ela precisa descansar. Show, show. Estou perguntando onde é que vão ter acesso. Eu ainda estou decidindo, gente, se vou lançar no YouTube ou no meu site. Maiores detalhes, para você que quer o material de todos os palestrantes, vai lá, se inscreve, se cadastra no nosso Simpla, tá tudo no nosso link da nossa bio, do Instagram, e é isso. Meu muito boa noite a todos, um forte abraço, muito obrigada, Paulo, espero lhe conhecer pessoalmente, acompanhe o seu trabalho pelas redes sociais, e é isso, gente, agora é descansar efetivamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal, até mais.